Salve rapaziada, Baby aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez vai ser um vídeo comentando sobre Batalha da Aldeia, né? Basicamente não tem edição nesse vídeo, é só eu falando, não tem corte, não tem roteiro, não tem nada. E é isso, vou falar sobre o que eu achei da BD há 9 anos. Acho que é válido dar um feedback, por mais que eu tenha falado bastante na live, eu gosto sempre de estar comentando esse tipo de evento. Deixa o like, se inscreve, faz o M de Monster, Marçal é meu peru. Vambora, inclusive Monster. Chega com nós aí, ó. Porque senão vou dar um salve naquele que tem asas, hein? Tá brincando aí pra você ver. Enfim, brincadeiras à parte. Primeira coisa que eu tenho pra dizer pra Batalha da Aldeia e a todos os envolvidos. Meus parabéns, velho. Que edição boa, mano. Já peço também aí a certo ponto desculpas por um ponto que eu acho que foi um cala-boca, mano. Não que eu tenha ofendido a aldeia ou qualquer coisa do tipo, mas eu realmente achei que essa edição ela seria um pouco inferior do que a 8. Por uma questão de narrativas, de construções. Mas eu não achei, cara. Eu achei que ela foi de igual para igual com a 8, se não foi melhor. Foi uma das melhores edições da história aí da Aldeia de Trio. E muito foda, cara. Muito foda. Eu também apostei muito de que talvez não pudesse ser uma edição tão boa, porque antecede a 10 e fica todo mundo com expectativa na 10. Mas os meus sinceros cala a boca aí, né, mano? Papo reto. Muito boa edição. Óbvio que eu nunca desmereci, eu falei que a edição seria ruim. Jamais. Mas eu realmente achei que seria um pouquinho abaixo da 8. E foi de igual para igual. Edição incrível, cara. No que compete a presencial, eu não posso dizer muito, porque eu não fui. Mas pessoas disseram pra mim que a estrutura estava impecável, muito bem organizado, foi um puto evento, e eu imagino, porque já fui na aldeia presencial no passado, e já fui na aldeia como jurado, então eu já estive lá dentro. Eu já vi como é que é a equipe, tá ligado? O funcionamento, o que tem de gente trabalhando, tá ligado? Eu lembro muito bem ali atrás da tela, atrás do palco ali, que eu... Porra, era tanta gente trabalhando, cara, era tanto computador, era tanta máquina, era tanta coisa. Tinha um cara só pra botar o... Eu não sei se ainda é assim, né? Tinha um cara só responsável por botar os microfones ali, né? Microfonar os MC, tá ligado? E era tudo muito rápido, eu lembro que o meu já tava ficando... O fonezinho que eles me deram já tava descarregando, os caras já tirou, já me deu hoje, já falou, tá funcionando, não tá? Então é tudo muito profissional, mano. Então parabéns aí pra Batalha da Aldeia nessa parte. Dou os parabéns também em mais um aspecto, mano. Vi que dessa vez eles não utilizaram casa de aposta, mano. Foda, mano. Foda. Fico muito feliz com isso. Quem me conhece sabe que eu sou um hater de casa de aposta. E crítico a batalhas que acabam aceitando esse tipo de coisa. Também crítico a MCs que fazem isso. Mas que bom que a aldeia não usou, cara. Que bom, velho. Não me lembro se na última eles já tinham usado, mas eu sei que nessa não foi usado. Fico feliz, mano. E pra mim esse é o caminho, tá ligado? Fiquei muito chateado por muitos anos aí quando eu vi várias batalhas fechando com essas desgraças aí. E assim, como a gente sempre fala, futebol é uma coisa, sertanejo é uma coisa, mas batalha de rima, rap, nós é um movimento, tá ligado? Nós luta contra o sistema, nós tá envolvido contra o ódio, tá ligado? E nós tá junto ao povo, a gente não pode se adaptar e aceitar a casa de aposta. Então, espero que agora o próximo caminho seja os MCs pararem de divulgar essa merda, mano. Vi que muita casa de aposta tá caindo também, então fico feliz com isso. Que bom que a aldeia não utilizou casa de aposta, usou patrocínios legais aí. Meus parabéns, Batalha da Aldeia. Vamos por partes. Nível de rima. O que você achou, Baweb? Achei muito bom. Muito bom. Foi, pra mim, um dos mais equilibrados na questão show barra rima. Basicamente, até a aldeia 5 anos, a gente não tinha jurado. E isso eu sempre achei um problema. Mas ao mesmo tempo eu entendia. Porque era um show, né? E era muito difícil você mandar rimas de qualidade técnica sabendo que a plateia votava. A partir dos 6 anos, quando colocaram lá o Coel e o 90 de jurado, já mudou um pouco. Já deu uma nivelada maior. Porque aí os MCs têm que rimar pros dois. Aí eu fui jurado junto com o Alan. Foi o ano do TikTok. Foi o ano da polêmica.
Aí ano passado foi 3 jurados, esse ano foi 3 jurados. Para mim ano passado já revolucionou, que tirou o voto da plateia e de fato a gente tá mexendo com sonho, a gente tá mexendo com dinheiro, a gente tá mexendo com visibilidade, a gente tá mexendo com muita coisa. Não dá pra plateia votar, tá ligado? Então eu achei o nível muito bom, cara. Eu achei que os MCs entenderam mais isso também, que no ano passado ainda era uma coisa muito nova, né? Pô, 3 jurados, era a primeira experiência com 3 jurados no ano passado. Então, esse ano o pessoal já foi mais, tipo assim, ó, vai ser outra parada. Não adianta mandar rima clichê não, porque o jurado não vai votar. E de fato, eu achei que os jurados foram muito bons, já falando sobre eles já, mas falar primeiro do nível. Achei que o nível foi muito bom, cara. Os MCs, eles realmente encontraram o equilíbrio de entender que quem vota são os jurados. Então não adianta ser incoerente, não adianta ser clichê, mas ao mesmo tempo dá pra você fazer isso de forma técnica e agradar a plateia também, né? Então eu achei que os MCs foram muito bem, cara. Um ou outro ali que ficou um pouco mais nervoso, não se destacou tanto, mas no geral, assim, boa parte dos MCs, quase todos, foram muito bem, velho. De verdade. Então eu gostei do nível das batalhas. Parte das introduções, né? Que é basicamente os trios entrando, chegando junto. Achei desse ano muito foda, assim como todos os outros anos, tem alguma coisa que se destaca. E não tem como a gente não falar aí da entrada do trio Vale, Samuel e WM, que de verdade, melhor entrada da história. Ninguém até hoje fez uma entrada como aquela. Ninguém, velho. Tem a entrada lá do Guri, Barreto e JP com as mães. Tem algumas entradas bem impactantes, tá ligado? A entrada com os caras com a camisa do Brenos, quando o Brenos foi pro hospital. Tem várias coisas. Só que essa aqui, cara, não existe, mano. Eu falei na minha live, é você realmente quebrar as paradas. Um dos maiores questionamentos em relação a Vale nesse evento é como ela iria se entender ali o octógono e tal, porque quando ela tá num palco ou numa batalha de rua, é tipo assim, ó, cara a cara acabou. Então mesmo que ela tenha deficiência visual, ela consegue se virar. No octógono existe uma movimentação maior. E teve muito esse questionamento, né? Muita gente falando, pô, será que a Vale tá pronta pra esse tipo de evento? E aí colocar o Samuel e o WM vendados, sendo guiados pela Vale usando a bengalinha de deficiente visual, genial, cara. Isso não é o tipo de coisa apelativa, saca? Não é como se eles estivessem usando uma pauta importante pra lacrar ou pra ganhar visibilidade, nada disso. Eles realmente usaram a pauta importante de uma forma genial, mano, inteligente e que passa a mensagem, tá ligado? Geralmente seria o quê? De repente os três entrando juntos e guiando a Vale, já que ela não pode ver da mesma forma que eles enxergam. Nada ali não. A Vale vai guiar eles do jeito que ela pode. E eles que não vão estar enxergando. Genial, cara. Genial. De verdade, fiquei arrepiado na hora, eu gritei. Tem isso aí na live, quem quiser ver. Eu já fiz a reação das batalhas. Eu fiquei de cara. E foi engraçado porque como eu tava lendo o chat tudo ao mesmo tempo, eu vi a Vale, WM e Samuel, legal. Aí eu olhei pra baixo. Aí eu olhei pra cima, eu vi eles entrando. Só que eles vêm daquele meinho que tá escuro. Eu não tinha visto a venda ainda. Aí eu olhei pra baixo de novo. Quando eu olhei pra cima de novo, que eu vi a venda, sabe quando explode assim na sua cabeça, você fica tipo, de verdade, extremamente emocionado, mano. Muito foda, velho. Foi muito foda, mano. Então, assim, quesito intros aí, MC se superaram. De verdade, mano. Acho que a intro, ela é muito importante, ela faz parte do show, tá ligado? Que venha mais e mais criatividade. Outros MCs também entraram com bandeiras, né? Os moleques do underground pichou ali uma camisa escrito under. Acho que todo mundo tentou ser um pouco mais criativo e isso faz parte do show. Acho que já falando sobre a intro, entra muito também a questão do estilo. Eu acho muito importante os MCs arriscarem em estilos, em drips ali, né? Estéticas diferentes, porque é pra marcar mesmo, mano. São roupas que talvez você não use na rua, na batalha de rua. Mas ali é outro cenário, é outra ideia, mano. É pra ser mais impactante, é pra chamar a atenção, tá ligado? Isso aí, inclusive, quem fazia muito bem, quem não participou desse evento, era o Barreto e o JP. Faziam muito bem. Mas vi alguns outros que fizeram isso de forma legal também. Em contrapartida, a Levinsky dessa vez veio com um drip mais básico. E eu achei que ficou mais legal. Então eu acho que é muito sobre fazer aquilo que o povo não tá acostumado a ver de você. Tá ligado? Então, pô, você tem um estilo, quebra esse estilo, vai com uma outra proposta. Muda a expectativa, tá ligado? Vira a cabeça de todo mundo ali pra ninguém entender nada, mano. Então muito legal, mano.
Sobre a competitividade, achei que todos os MCs, com exceção de um, né, que depois a gente vai falar sobre ele, todos os MCs foram extremamente respeitosos e competitivos dentro do limite, tá ligado? Existiu ali um pouco de excesso de trash talk entre as rimas, que foi pontuado de forma negativa pelos jurados, isso daí já é sabido. Então, assim, nada surreal. MCs que ficaram exagerando isso daí foram prejudicados na sua nota, e isso já é sabido. Mas com exceção daquele lá, os 35 MCs foram extremamente respeitosos. Todo mundo parecia estar muito satisfeito com o que fez, com o que entregou, mesmo perdendo, e óbvio, todo mundo fica chateado. 33 ficam chateados pra 3 ficar feliz, mano. Não tem como, família. E óbvio, aí a gente vai ficar feliz em um outro nível pela satisfação de ver um amigo ganhando, que é o trio ali do Japa, Basque e Croy, que também já vou falar já já. Então, muito legal, cara, de verdade. Parabéns aí aos 35 MCs que tiveram esse comportamento de valorizar, de entender o próximo, né? Falo isso até dos 3 campeões, porque quando perdiam algum round ou quando viam o adversário acertando ou ganhando, também parabenizavam, também abraçavam. Então, assim, os 3 campeões, mais os outros 32 MCs, meus parabéns. Sem palavras pra vocês. Aquele MC lá eu vou deixar pra falar no final, porque coisa ruim a gente fala por último. Vamos falar primeiro as coisas boas. Já falando dos 3, parabéns, mano, de verdade. É muito satisfatório poder ver 3 moleques como esses 3 ganhando, mano. Falando um por vez. O Japa é um cara que é extremamente merecedor, extremamente raçudo. Conheço ele já faz uns bons anos lá, do grupo do Rimas Compilation de 2018-19 no WhatsApp. E é um moleque esforçado, tá ligado? E sempre foi bom, mano. A gente sempre apostava nesse moleque. E ele foi crescendo aí, tetracampeão estadual. Praticamente ano passado fez uma final ali que muita gente questiona se ele ganhou ou não, né? É um cara que vem ganhando muita coisa. Merece cada vez ter mais espaço na cena. E ganhando essa aldeia de trio. Além de ser extremamente importante pra ele, é extremamente importante pra cena, né? Porque a gente tinha já campeões da aldeia de trio, com exceção de quem é de São Paulo. Tínhamos ali os capixabas, ali o Espírito Santo, né? A gente tinha também MCs do Rio de Janeiro. Tínhamos o Distrito Federal, no caso o Nauí. E se eu não me engano, tinham sido só esses 4 estados: São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Se eu não estiver enganado, né? Deixa eu ver. 1, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 7. Só tinha sido 4 estados, então o Japa, além de ganhar, inaugura aí 2 feitos. Primeiro feito de ser o primeiro baiano a ganhar a Batalha da Aldeia de Trio. Isso já é extremamente importante e impactante. Então, muito foda. E também de ser o primeiro nordestino a ganhar a Aldeia de Trio. Isso são 2 coisas diferentes, né? Vale sempre dizer isso. Porque ele não carrega só a bandeira da Bahia, ele carrega também a bandeira do Nordeste. Então, óbvio, quando a gente tiver alguém de Pernambuco ganhando a Aldeia de Trio, aí vai ser alguém de Pernambuco que ganhou e mais um do Nordeste, entendeu? Mas o Japa é o primeiro da Bahia e, consequentemente, o primeiro do Nordeste a ganhar. E, evidentemente, qualquer estado que fosse... qualquer estado do Nordeste que ganhasse a Aldeia de Trio seria o primeiro do seu estado e também o primeiro do Nordeste, geograficamente falando, né? Mas são 2 coisas diferentes, muito importante frisar isso. Japa acaba de cravar aí essas 2 metas aí. Essas 2 metas não, essas 2 conquistas surreais, né? Jurados. Cara, teve alguns votos que eu discordei dos jurados. Tá ligado? Alguns votos que eu acho que mudariam todo o rumo das batalhas ali. Mas no geral, cara, eu achei eles extremamente bons no que fizeram e acertaram bastante, mano. Tá ligado? E acertaram pensando que assim, família, vamos lá. Eu deixei muito claro que na minha live, nos 11 vídeos que saíram, eu tava bebendo na minha casa, brincando com o chat, falando por cima das rimas. Então, eu não fiz nenhuma análise de batalha ainda. Vai começar a sair a partir de hoje as análises. Sim, eu vou analisar as 11 batalhas. Eu vou pegar as mesmas batalhas que eu já assisti na live e vou analisar. Então, os vídeos que vocês viram são apenas cortes das lives. Para o pessoal já ter uma noção do que eu vi. Mas a análise eu vou fazer. E eu sei que nem vai dar muita view. Porque eu já postei a reação. Tá ligado? Tanto é que eu postei o vídeo 4, 5, 6, 7, 8 da manhã. Então a partir de hoje começa a sair as análises. E por isso que eu não vou jamais questionar os jurados nesse ponto. Do que eu já falei. Porque eu tava bebendo, tava tomando aqui umas doses de Jack Daniels, vendo o bagulho e rachando o bico.
Live Pix aqui, piadinha ali, tocando uma flauta doce aqui do nada, metendo. Foda-se, entendeu? Aqui é loucura, pai. Libanês do rap nacional. Então, assim, jamais vou questionar os jurados, mas achei que do que eu vi, eu achei eles bons. Quem tá reclamando de jurado é muito louco. Como eu falei, teve votos que eu não concordei, que eu acho que mudariam o rumo de muita coisa. Vou dar um exemplo pra vocês. Batalha do trio da Levinsky com o trio do Blackout. Pra mim era quinto round aquela batalha. Pra mim o terceiro e o quarto round eles inverteram na votação. Não concordo. Só que não tem como inverter, tá ligado? A partir do momento que você votou daquele jeito, é isso. Então, assim, o terceiro round, se eu não me engano, eu achei que o Blackout tinha ganho e o quarto a Levinsky, portanto teria um quinto. E aí esse quinto poderia mudar tudo. Ou não, o trio da Levinsky passaria e não mudaria nada no chaveamento. Mas lembrei de um exemplo fácil aqui. Mas, que nem eu falei, eu fiz uma análise superficial na live. Então, é um ou outro resultado que eu discordei do jurado. Mas, no geral, eles foram muito bem. Quem tá reclamando também tá sendo chorão. Né? Já adianto, afinal, o Guri e Croy, vou fazer uma reanálise, mas pra mim o Croy tinha ganhado, meio que claro, assim, deu pra ver uma vitória do Croy, mas vou fazer a análise ainda por nota. Só que assim, de verdade, reclamar de um resultado de Croy e Guri no quinto round de final, como foi aquela batalha, é ser muito imaturo. Então os jurados foram muito bons, espero que não esteja tomando todo hate, né? Eu mesmo tô tomando hate, nem fui jurado, mas enfim, foda-se. Aí é muito mais por causa daquele porcaria lá que a gente já vai falar, porque tem que falar, infelizmente. Troféus, cara, parabéns, Batalha da Aldeia. Que troféu bonito, velho. Que troféu bonito, mano. Eu acho que troféu é uma das coisas mais importantes, né? A gente aqui no Ana Rosa, a gente tenta fazer um troféu muito único nosso. A gente já teve um troféu até esteticamente parecido com o da Aldeia, porque era o mesmo fornecedor. E aí a gente viu que não fazia sentido ser parecido. Tipo, pô, da hora, legal o troféu da Aldeia, temos um fornecedor igual. Mas vamos mudar? Vamos fazer diferente? Foi o que a gente fez. A gente buscou uma outra fonte. E ficou legal o nosso troféu. Então, o nosso troféu a gente gosta de trabalhar com artes 3D. Então, a gente pega os mascotes do Ana Rosa, os símbolos do Ana Rosa, e faz eles em formato 3D. E ele nem parece um troféu, ele parece mais uma estatueta, sabe? Como, por exemplo, troféus de competição de bodybuilding, tá ligado? Que geralmente é um cara musculoso, ou um cara levantando um peso, sabe uma coisa meio assim? A Dona Rosa são coisas mais nesse estilo. Não parece tanto uma taça ou algo, né? Então, Dona Rosa, por exemplo, a gente tem o Floriano, que é o mascote da Dona Rosa, que é a flor. Era ela em 3D, num púlpito preto, Jardim das Rimas. Pum. Nossa estética é essa. A da Aldeia já é uma estética mais de taça, de não sei o que, e é muito foda. Então, assim, eu imagino os moleques terem um troféu como o daquele, né? Tá ligado? Muito bonito, velho. De verdade, o da... Assim, eles sempre foram superando os troféus, a Aldeia de Trio. Sempre achei que foi ficando mais legal. Só que quando eles fizeram do ano passado, eu falei, meu amigo, que troféu foda, velho. Não dá pra superar isso. Como é que esses caras vão fazer um troféu mais legal que o do ano passado? E de verdade, esse aqui, eu achei ele muito mais foda. Ele não é um formato de taça, ele é aquele conceito de troféu, que é um púlpito retangular, com uma arte 2D, né? Ele não é 360. Só que ele ficou muito mais interessante porque ele representa ali um infinito do 9, da ideia da estética deles. Se eu não tiver enganado, tinha. Só se eu tô muito errado, mas parecia que tinha LEDzinho dentro, porque ele brilhava, neon, alguma coisa do tipo. Não sei. Ou se era só o metal dele junto com o flash das fotos que causou essa impressão. Mas eu achei ele muito brilhante, mano. Eu achei ele. Mano, eu imagino os moleques com aquele troféu no quarto, velho. O cara colocando na prateleirinha dele, olhando assim, falando: sou campeão da BDA há 9 anos e olha isso aqui, velho. Que coisa mais linda, mano. E um troféu esteticamente muito diferente, né? O roxo não é uma cor tão utilizada em troféus, né? Então, muito bonito, cara. Muito bonito. Pra mim, o troféu mais bonito da Aldeia até hoje foi esse. Mais bonito que a taça do ano passado, que assim, foi surreal. E assim, o que vai ser o troféu da Aldeia 10 anos, cara? Já tô na expectativa alta, porque é há 10 anos, né, mano? Eu acho que eles deviam fazer algo monstruoso em quesito tamanho. Aquelas igual mesmo de futebol, tá ligado? Que o bagulho você põe no chão e fica com 1,5 m, tá ligado? Tinha que ser um bagulho daquele naipe, que você carrega o bagulho assim, ó. Igual uma mochila de acampamento, velho. Papo reto, o que vai ser esse troféu da BDA 10 anos, eu não faço ideia. Mas tem que ser memorável, velho. Papo reto. Tem que ser memorável. E, enfim. Que evento bom, cara, de verdade. Muito foda, mano. Não tenho o que dizer não, mano. Fico triste por não poder ter ido pessoalmente, mas fico muito feliz por ter feito live. Inclusive, gratidão Batalha da Aldeia por ter permitido eu fazer as lives, os cortes e tudo mais. Foi muito legal, tá ligado? Acompanhar, ter essa experiência junto com a rapaziada.
Muito foda, mano. Parabéns, Batalha da Aldeia. Trampo incrível, mano. Quem tá falando mal do evento não sabe nada, de verdade. Achei uma das melhores aldeias, mano. Depois eu posso até fazer uma tier list, mano. Quais foram as melhores aldeias, né? Eu reagi a tier list do CDB. Mas depois eu posso fazer uma nova tier list já incluindo a BDA 9 anos. E a 10, do que eu acho onde que a 10 vai estar, né? Dá pra fazer essa possibilidade aí mais pra frente. Que essa aldeia de verdade foi uma das melhores, mano. Foi uma das melhores, se não foi a melhor. De verdade. Muito boa, velho. E assim, tinha muitos MCs que eu achei que de fato iriam pra completar a chave, porque eu acho que talvez não tivesse num momento tão bom. Todo mundo surpreendeu, velho. Todo mundo rimou muito. Algumas batalhas que eu achei que não iam ser tão da hora, foram da hora. Todo mundo soube usar até o limite as paradas ali e respeitar muito, velho. Os MCs tiveram essa competitividade, né? Como eu já falei, com exceção daquele lá. Tudo que eu tô falando aqui é com exceção daquele lá, né? Vale dizer isso. Então, parabéns, Batalha da Aldeia, mano. Que evento impecável. Não tenho nada de negativo a falar pra aldeia, mano. Tudo que eu tenho de negativo agora eu vou começar a falar, que é pro tal do Johnny, né? Vamos ser sincero aqui, eu não. O que eu vou falar de um cara desse, né, velho? Inclusive, depois eu vou ter que fazer a análise da batalha dele, eu vou falar mais coisa, então não vai parar por aqui, né? Muita gente tá falando, pô, Bob, você tá surfando no hype, tá querendo não sei o quê. Verdade não, né? Quem conhece a minha história com o Johnny sabe que antes dele me ofender gratuitamente em 2021, eu era um fã dele, mano. Já tinha reagido a músicas dele aqui no meu canal. Foi um cara que eu olhei, ter um canal de reação e falei, pô, que legal, mano. Tá ligado? Tipo, foi de certo ponto uma inspiração também como um canal de reação. Era um cara que em 2014 eu acompanhava muito as batalhas dele. Sempre achei um cara da hora, tá ligado? Apesar de polêmicas no tanque, mas eu nunca quis opinar muito porque eu não tava lá. Então eu também não tenho esse direito. Mas sempre admirei e respeitei muito esse cara, velho. Desde 2021 até 2024, mais ou menos metade de 2024, oscilou muito, tá ligado? Ele me perseguia, ele me xingava, ele me citava em batalhas de forma pejorativa, ele me comparou com Adolf Hitler no podcast da aldeia sem motivo nenhum, só porque ele não gosta de mim. Isso daí é crime já, inclusive. Se eu quisesse processar ele, eu poderia e eu ganharia. Mas eu não vou fazer isso porque não sou o tipo de parasita que quer ficar ganhando dinheiro em cima de tudo, não. Mas eu poderia, né? É um cara que ficou só me ofendendo por muitos anos. Aí depois de um tempo, meio que parou. Falei, será que finalmente ele amadureceu? Vamos ter paz? Aí teve uma batalha minha que eu mandei uma rima no Death Note ano passado, que foi uma das melhores rimas do ano, inclusive até disputei na FMS. E ele elogiou minha rima, mano. Reagiu, muita gente me mandou. E parecia nascer ali um fio de esperança, né? Pô, Baweb e Johnny vão se resolver? Falei, aí eu, né, de forma ingênua, pensei, acho que sim, talvez, né? Acho que ele tá tentando, de alguma forma, apaziguar isso. E aí passou um tempo, ele começou a me xingar de novo, gratuitamente. Me chamou de filho da puta numa live. Isso pra mim já passou muito, porque o cara já tinha falado tanta coisa pra mim. Lembrando, eu tô explicando todo esse contexto, porque tem muita gente caindo de paraquedas e não sabe a minha história com o Johnny. Mas no resumo, o cara ficou me perseguindo e me xingando por anos, sem motivo nenhum, por causa de uma batalha entre o Tubarão e ele, no qual ele perdeu e ele não aceitou o voto que eu era jurado. Ficou me xingando, e aí desde mais ou menos o segundo semestre do ano passado até hoje, eu deixei muito claro que eu não ia mais ficar quieto. Porque eu tentei ficar quieto por alguns motivos. Primeiro, paz. Eu tentei ficar no meu canto, tipo, por paz. Segundo motivo, porque eu não acho que acrescenta em nada na cena ficar tendo briga de pessoas que são da cena, certo? E o terceiro motivo, porque eu sou organizador da Batalha Dona Rosa, eu sempre tentei preservar a imagem Dona Rosa. E eu sei o quanto isso pode ser negativo, uma briga com um cara do tamanho que o Johnny é, mesmo que não fazendo o menor sentido, né? Só que é como eu falei, desde a metade do ano passado pra cá, eu já não seguro mais. Então tudo que eu tiver que falar de ruim desse cara, eu vou falar. Só que ao mesmo tempo eu sei ser imparcial. Então quando ele manda uma rima boa, ou aparece um compilation, qualquer coisa do tipo, eu avalio como se não tivesse tido nada de ruim com esse cara. Mas quando é pra falar das coisas ruins que ele faz, agora eu faço questão de falar sim. Eu não vou mais ficar quieto, entendeu? Eu realmente cheguei no meu limite já faz um tempo. E não seria diferente, tá ligado? Vendo uma competição como a dessa, como foi a qualidade. Começa ali quando ele desmerece o Mota e xinga o Mota, falando, o que você quer, tá mole, não sei o quê. Que isso, mano? Que cara é esse, mano? O cara não aceita o voto do jurado, mano. Naquele momento eu votei igual o Mota, mano. Tá ligado? E o cara xingou o Mota, velho. Tipo,
Sendo que ele ganhou o round ainda, os outros dois jurados votaram nele, né? Tipo, xingou o Mota totalmente despreparado, ficou xingando os MCs no meio das voltas, lá na coletiva de imprensa, ficou chamando atenção, porque atualmente ele não tem mais rima, ele não rima nada. Então ele precisa chamar atenção. Não respeita ninguém, tá ligado? Recentemente saiu o corte dele me chamando pra porrada. Tipo, numa batalha que ele tava reagindo, que era eu e o Lil V. Persegue o Samuel por muito tempo também. Enfim, é um cara que não respeita ninguém, mano. Aí foi lá, tomou um amasso pro Croy. Tomou um amasso mesmo, não é porque é ele não, mas tomou um amasso pro Croy. Ficou lá tiltando, reclamando, xingando. Aí o Brenos foi lá e perdeu pro Basque. E perdeu também. Em vez do cara ficar de boa, mano, falar, é isso, família. Se ele quisesse falar que ele não concorda com o resultado, ele poderia falar, não concordo muito com o resultado, máximo respeito aos jurados aí, não concordo, achei que o Brenos foi melhor, mas isso faz parte do evento. E é isso, tá ligado? Não reclama mesmo, os moleques passou aí, forte abraço, não sei se vou participar mais também, mas aí foda-se. Mas máximo respeito a todo mundo, não concordo aí, tamo juntão, agora deixa o Grafite e o Brenos falar, tô me retirando. Se ele fizesse isso, já seria mais suave, que pelo menos ele teria tido educação. Porque arrogante continuaria sendo, mas pelo menos teria tido educação. Agora, além do cara ficar que nem uma putinha correndo no meio do octógono, desrespeitando todo mundo, xingando, falando merda, xingando o jurado, aí depois que perdeu ficou lá tiltando que nem um imbecil, ele não respeitou nem o trio dele, mano. O Grafite tava falando, mano. Você tem noção que é pro Grafite e pro Brenos, por exemplo, ter perdido naquela situação? Os caras tava tentando falar, tá ligado? O Grafite tentando falar, mano. O Johnny vai lá e interrompe o Grafite pra ficar dando chilique, mano. Marmanjo já com filho, mano. Desestabilizou totalmente o Grafite e não deixou o cara terminar o raciocínio. Naquele momento você vê o Breno saindo andando de cabeça baixa, mano. Ele respeitou o trio dele, velho. Os caras que fechou com ele, mano. Ele não respeitou o próprio trio, mano. Aí xingou a plateia. Plateia que tinha criança, que tem mãe de família. Mandando todo mundo mamar ele, velho. Chupar meu... Como é que ele falou? Cai de boca, alguma coisa assim. Mano, que é isso, velho? O pessoal vai falar pra mim que ele tá certo, mano. O cara que não respeita a mãe de família, que não respeita a criança, que não respeita ninguém, velho. De verdade mesmo, esse cara é um ridículo, mano. Sem falar que entrou bebendo, né? Entrou bebendo. Então pra mim isso já é um despreparo absurdo. Alguém vai falar assim, ah, mas o AJ entrou bebendo na BDA há 7 anos, você não tá falando nada. O AJ entrou bebendo como parte de um personagem e não desrespeitou ninguém. E sabendo que se a bebida afetasse ele, ele ia prejudicar o trio dele. Você acha que o Johnny estava preocupado que a bebida poderia prejudicar o trio dele? Como, por exemplo, ele fez no Coliseu Quinteto, que ele rimou a segunda fase totalmente bêbado e afundou o time dele? Então, assim, é um cara que não respeita ninguém. Que entra bêbado no octógono, entra bebendo, fazendo graça, sai xingando os outros. Tá ligado? Se ele tava bêbado, se ele não tava, foda-se. Só o fato dele entrar bebendo já mostra o quanto ele é imaturo. Não deixou o Grafite falar, que é o trio dele. Fez o Breno sair de cabeça baixa, mano. Tá ligado? Isso que o Johnny fez foi ridículo, mano. Ele não respeitou o próprio trio. Mandando as pessoas mamar ele. Ah, mas o Croy falou que ele é homofóbico. Ele tem total direito de ficar puto. Engraçado, né? O Croy falar pra ele numa batalha que ele é homofóbico porque ele faz paralelos entre maquiagem e homossexualidade em relação ao Samuel, não é homofobia? Claro que é, né? É porque é velado, é o Johnny, é piada. Pode, é o Johnny, ele é do tanque, ele é raiz. Sim, ele foi homofóbico. Mas até então, ele poderia literalmente largar o foda-se e falar: ô Croy, você também faz isso em batalha, tá ligado? Ele poderia usar a cabeça, o argumento e falar: você também já zoou alguém. Mas não, ele preferiu ficar putinho porque o Croy pintou ele como homofóbico, sendo que ele é mesmo. E aí eu te pergunto, o que é pior? Essa situação do Johnny ou a situação que ele fez comigo? Que ele foi num podcast e me chamou de Hitler sem motivo. Aí sim, eu poderia ficar puto, né? Então é muito engraçado que ele fica puto com uma situação daquela, mas acho o máximo ter me chamado de Hitler, né? Inclusive já tentou até me tirar pra racista em alguns vídeos dele, né? E é isso, é o desespero. O Johnny ele não tem argumento pra mim, então o argumento dele vai ser pautado no: ah, é o branquelo tentando falar de mim porque eu sou preto. Cara, isso ele nunca vai conseguir fazer. Os MCs que eu mais admiro: Big Mike, como pessoa também, tá? Big Mike, JP. Aí, do trio campeão, 2 moleques são parceiros meu, mano. Basque, Croy.
O MC que eu comecei a rimar, que eu me inspirei, foi o Vic. Tipo assim, o cara vai falar que eu sou racista, mano. É de um nível de absurdo isso. E de verdade, se você é fã do Johnny e tá achando que eu tô errado nessa história, eu vou falar pra você o que eu sempre falei desde que eu tive essa treta com o Johnny. Lhe aguardo em breve e aceito você de braços abertos se você pedir desculpa. Que pra quem não sabe, muita gente que tá aqui no meu canal hoje já foi meu hater, porque comprou o discurso do Johnny sem analisar os fatos. E aí depois de um tempo percebeu. Inclusive tem muita gente abrindo o olho hoje da pessoa desprezível que ele é. Muita gente falou assim, pô, você falou várias vezes que o Johnny é um lixo humano, você não acha que isso é pesado? Cara, vocês têm noção do tempo que eu demorei pra chamar o Johnny de lixo humano? Fiquei anos falando, não sei o que, tentando relevar, mano. Então não é hoje que eu comecei a falar isso. São muitos anos tendo que ficar quieto e ouvindo merda, tá ligado? E até tirando uma dúvida curiosa da imbecilidade dele, nem pra jurado você foi chamado, Baweb. Vou contar um segredinho pra ele, né? Mas pós BDA 7 anos, eu me aposentei de ser jurado, né? Fui chamado pra ser jurado da FMS na sua antiga gestão, não quis. Já fui chamado pra ser jurado de todos os eventos possíveis. A própria aldeia de trio, você pode ter certeza que se eu dissesse vou ser jurado, posso ser jurado, a chance de eu ser jurado seria alta. Eu não sou mais jurado porque eu não quero. Porque a aldeia me chamou a aldeia há 7 anos. Antes disso, eu lembro que eu troquei ideia com o Colosso, com o Lucão, que eles queriam que eu fosse jurado, mano. E eu deixava bem claro que eu já não queria mais ser. Que eu fui jurado lá numa edição de dupla que teve, que foi aquela que o Salvador rimou lá na aldeia. Aí depois eu fui jurado naquela edição do Coliseu, ou foi antes, eu não me lembro, que foi lá no Pico da Marginal, no Rio de Janeiro. E aí eu aceitei ser jurado na aldeia de trio porque eu queria agregar ao evento. Mas a aldeia sempre me chamou como jurado. Então o argumento do Johnny ele é fundamentado ainda numa imbecilidade. Porque provavelmente se eu tivesse continuado sendo jurado, eu estaria lá de jurado. Então assim, não foi falta de convite. Foi realmente eu não quis, né? Sobre rimar ele tá certo, aí eu realmente não fui chamado. Mas aí eu acho que é muito mais sobre eu ter que evoluir do que ele apontar alguma coisa. Porque o Johnny também não foi chamado por rima. Ele foi chamado pela visibilidade que ele tem e pelo que ele fez no passado. Porque o Johnny atualmente é um MC mediano, mano. Não entrega absolutamente mais nada. Fica putinho, desrespeita todo mundo, só manda rima clichê, rima com sílaba pobre, não consegue encaixar num beat. Totalmente limitado. E é triste porque é um cara que tinha potencial. É um cara que se focasse, tinha tudo pra ser um dos melhores, mano. Que criativo ele é, carismático ele é. Só que ele também é muito sem caráter, é muito imoral, é muito desrespeitoso, muito infantil, né? E fazendo um paralelo, vamos comparar ele com o Samuel, né? Samuel fez aquela intro maravilhosa com a Vale, com o WM, ficou até o final com o trio. Quando perderam, se abraçaram, saíram juntos. E bateram palma pro trio campeão. O Johnny xingou o jurado, desrespeitou o trio campeão, desrespeitou o evento, mandou pessoas da plateia de assim, crianças, mães de família, de todas as idades, todo mundo mamar ele, interrompeu o trio dele, largou o trio dele. Vocês querem comparar ainda, mano? E não vem falar pra mim que é a batalha de Enzo, que a batalha tá mimimi, não é, mano. O Johnny é uma pessoa ruim, mano. É um cara zoado, velho. É um cara totalmente despreparado, que não respeita ninguém, mano. Então, fico muito feliz, que nem ele falou, é a última vez que vocês vão me ver aqui. Ainda bem, velho. Ainda bem, mano. Porque não agrega em mais nada. Sem falar que todo trio que ele rima, ele afunda o trio, né? Quando foi 2 vezes seguida ele com o Prado e com o Magrão, os 2 anos seguidos os caras perdeu. E aí no primeiro ano pós isso, que o Magrão e que o Prado tem trios bons, eles se destacam. Tanto o Magrão quanto o Prado foram muito bem, né? Só ele não foi bem, o Johnny. Então fico curioso aí, né? Será que o problema era o Prado e o Magrão, né? Então ainda bem que ele não vai mais participar, porque ele não agrega em nada. Sem falar que ele é um parasita, né? Porque batalhas grandes e eventos grandes ele cobra uma fortuna pra rimar e ainda rima bêbado, né? Ele já fez isso em um monte de evento. Eu sei disso porque eu sou organizador de batalha e o organizador de batalha conversa com o organizador de batalha. Então eu sei muito bem o quanto que ele cobra pra rimar num evento e ficar brigando e ficar exigindo coisa e entrando bêbado nos lugares. Segundo ponto, que um cara como esse ele não tem nem direito de falar nada, né? Porque ele divulga tigrinho, mano. Eu acho que se eu cagasse pra tudo que eu falei até agora só pra falar esse ponto, já era válido. O Johnny divulga tigrinho, mano. Ele engana a própria quebrada, mano.
Então assim, é um cara que é um parasita, mano. Ele é um parasita. Ele já foi um cara importante pro movimento. Hoje ele é um parasita. Não agrega em nada. Entendeu? E aí ele não aguenta ouvir as verdades, vindo da minha pessoa e de algumas outras, e aí ele precisa falar que eu sou racista, que eu sou nazista, tipo... É muito simples. Perante a lei, se eu quiser processar ele, eu consigo processar ele. Ele não consegue me processar. Porque tudo que eu falei dele é verdade. Tudo que ele falou de mim é acusações de coisas gravíssimas. Essa que é a diferença. E é isso, mano. O que eu vou dizer de um cara desse, né? Apenas a minha empatia aos jurados, à Batalha da Aldeia, os organizadores. Espero que eles mesmos não chamem mais um cara como esse, porque assim, eu entendo que a Batalha da Aldeia também tolera muita coisa em prol do movimento, em prol da Batalha da Aldeia. Só que, cara, de verdade, mano, o desrespeito que ele teve ali com o Alvarenga, com o Bob, com o movimento, não dá pra entender. E se alguém falar assim pra mim, o César não sei o quê, ou porque não sei quem... Família, as pessoas são educadas, mano. O César dá uma atenção ali no que o Johnny falou, ou o Kant, ou qualquer outra... As pessoas são educadas, mano. Ninguém vai pegar e ficar xingando ele como ele faz. Então ele literalmente ficou sozinho. Por pessoas que estavam no backstage me falaram também, ele ficou sozinho lá no backstage, tiltando, xingando. E ninguém tava brigando com ele. Ninguém tava nem dando trela pra ele, mano. As pessoas são educadas. As pessoas têm postura. As pessoas têm noção, têm respeito pelo movimento. Tá ligado? Então qualquer um que deu ali uma mínima moral pro Johnny foi muito mais uma questão de educação. Tá, não, é isso aí, Johnny, tamo aí, você é monstro. Até pra tentar acalmar o cara. Assim como o Zulu e o Tchulala fizeram na entrevista pós primeira fase. Tudo isso é pra manter a educação, a cordialidade. Até pelo que ele já foi um dia. Então assim, não misturem as coisas não. É um cara que não... Se você for pegar mesmo o que todo mundo pensa, você pode ter certeza que ninguém concorda com o que esse cara fez, mano. É porque as pessoas também não vão falar isso publicamente, porque elas não querem dor de cabeça. Como eu já tenho essa dor de cabeça desde 2021, eu não tenho medo de falar. Entendeu? Então o Johnny é isso, mano. Vai lutar com o Samuel aí agora. E assim, espero que perca, porque já tá afundado nessa carreira aí de batalha de rima, já não agrega mais nada. Saiu, no meu máximo entendimento, ele achou que ele saiu ainda abalando, mano. Passou vergonha, mano. Passou vergonha. Foi literalmente uma criança mimada, ridícula. Um cara que se diz ser do Rio de Janeiro de quebrada, se comportou igual um playboyzinho, mano. Se comportou igual uma criança de condomínio mimada, que grita com os pais, mano. Esse aí foi o comportamento do Johnny. Mimado, mimado. E é patético um cara que se diz ser de quebrada, que fez tanto tempo parte do movimento, que já tem barba na cara, que já tem filho, se comportar desse jeito. Patético, mano. Patético. Ridículo. E eu tô cagando se ele gostou, se ele não gostou, tá ligado? Tô cagando pra opinião dele, de verdade mesmo. Se desse pra ter resolvido alguma coisa com esse cara, eu tinha resolvido há 3 anos atrás e ter que partir dele, porque, repito novamente, nessa história com o Johnny eu não fiz absolutamente nada, mano. Apenas me defendi. E é isso, mano. Vocês querem continuar sendo fã de um cara como esse, que desrespeita todo mundo, que é homofóbico, que é preconceituoso, que manda os outros mamar ele, que não respeita o próprio trio, que divulga tigrinho, que é um imoral, continue sendo fã desse cara. Só coisas boas vão te agregar na sua vida, pode ter certeza. Eu prefiro ser fã de Amiri, Rapadura, DK47, JP, Big Mike. Acho que eu prefiro ser fã desses caras, mano. Tá ligado? Prefiro ser fã desses caras, mano. Mas aí fica aí, cada um escolhe aí o que preferir ser fã. Faço um adendo também que eu esqueci, que eu fui falar do outro assunto. O Basque e o Croy, extremamente foda, e os dois terem ganhado, fiquei muito feliz. Croy porque, assim, os dois eu conheço há muitos anos, mas, cara, eu sempre apostei muito nesses moleques, tá ligado? Sempre falei que quanto eles eram bons. Eu lembro até hoje quando eu fiz um top MCs de São Paulo em 2019, falando que o Basque era top 15, eu fui humilhado, né? Falaram que eu não sabia nada, que eu tava colocando o Basque no top 15 porque ele era meu amigo. Fica aí, né? Acho que eu sei um pouquinho. E o Croy, cara, porra, conheci ele há muitos anos também, o potencial tava aí. Fico muito feliz pelo Neguinho de Mogi, pelo Jorge Basque aí terem ganhado essa batalha. E agora eles estão no painel de lendas da Batalha da Aldeia, inegavelmente. O Basque, até curioso, que tem um cara que tem uma dificuldade de ganhar a aldeia semanal, foi lá e ganhou de trio. Foda demais, mano. E é isso, estão imortalizados. Parabéns já pra Croy Basque.
Fico triste só porque o Parasita aí roubou a atenção do evento, então em vez das pessoas estarem falando do trio campeão, estão falando mais do Parasita, né? Até eu mesmo, né? Dediquei muitos minutos do meu vídeo falando do Parasita, porque infelizmente coisa ruim atrapalha o andamento das coisas boas, mas não vamos deixar isso atrapalhar não. Parabéns, Batalha da Aldeia, Lucão, Bob, Colosso, a todos os envolvidos, trabalho fantástico, mano, parabéns a todos vocês. E é isso, vamos que vamos, deixa o like, se inscreve, tamo junto, satisfação e é nóis.